noite, querida. Me perdoem chegar aqui esbaforido, correndo, não pude participar do culto, mas mais uma daquelas situações que trazem pesar ao coração de todos nós na cidade do Rio de Janeiro. Uma criança de 2 anos e meio foi vítima de bala perdida ontem à noite, em Irajá, num parque de diversões da rede de fast food Habib's. Então, essa criança, 2 anos e meio, filhinha de um policial militar do 16º Batalhão, com quem eu acabei de conversar. Então, vou ao enterro, hoje às 16 horas no cemitério do Irajá, e amanhã teremos manifestação. Eu peço que vocês acompanhem pelas redes sociais. Uma das ideias é nós fazermos uma passeata da Candelária até a Cinelândia, uma espécie de cortejo fúnebre. Isso vai ser confirmado hoje pelas redes sociais, porque nós estamos entre essa ideia e a de levar todos os nomes de crianças que foram vítimas de bala perdida, de 2007 para cá, fixarmos esses nomes no aterro do Flamengo, naquela parte do gramado, a partir do antigo porcão. Então, pude dizer agora para o pai que há alguém no universo que ama mais a Sofia Lara do que todos aqueles que a conheceram em vida amaram o Criador dela. Então, a morte brutal de 2015 para cá, 2015, 18 crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro. Então, o policial está inconsolável e, sinceramente, gente, não tem como ficar calado. Criança é over, é o fim. Uma sociedade que vê 18 crianças vítimas de bala perdida no decurso de 2 anos e não se mobiliza, gente, é uma sociedade doente. 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 Ninguém toleraria uma coisa como essa. Em nenhuma grande cidade do mundo, uma coisa dessa, em Amsterdã, uma troca de tiro à noite, numa região super povoada. Então, um negócio assim completamente absurdo, que levaria pessoas... Ontem mesmo eu vi alguém falando na internet sobre... foi o José Padilha, dando uma entrevista para alguém aí, e ele falando o que aconteceria com Nova York se um ciclista fosse esfaqueado por um bandido e morto. Ele falou que Nova York inteira, dizendo... que todo mundo sabe, iria para a rua. Seria uma comoção na cidade. E aqui nós estamos falando de crianças mortas e a sociedade não se mobiliza. E não há mínima dúvida que esse tipo de mobilização funciona, tem funcionado no mundo inteiro. Todas as grandes democracias, sabe, talvez o exemplo mais assim, claro de todos seja a democracia francesa, venceram seus problemas sociais com manifestação de rua. Sabe? E uma criança morta, o que nós vamos fazer? Vamos para a internet agora filosofar? Vamos para a internet ficar batendo papo pelo Facebook? Vamos fazer o quê, gente? Para que isso não se repita. 18 casos, me perdoe o desabafo. Mas ontem eu recebi essa notícia de madrugada, um outro policial militar amigo meu mandou o áudio do pai da vítima. E ele, arrasado, aos prantos, é um policial, conforme eu disse, do 16º Batalhão, com quem eu acabei de falar, e eu estarei hoje no cemitério do Irajá, às 4 horas da tarde, levando consolação para essa família. Conto o coração de vocês, e quem quiser estar presente, cemitério do Irajá, hoje, 4 horas da tarde, eu devo estar chegando lá às 3. Vamos fazer uma oração por eles? Vamos ficar de pé? Soldado Amaral. Pai Santo, é algo tão absurdo que para nós é demais nos dedicarmos àquele exercício mental que Tua palavra recomenda.
Orar pelos encarcerados como se estivéssemos presos com eles. Como orar por esse pai, nos imaginando no seu lugar. Não temos energia para esse exercício mental, Senhor. Que dor, que angústia, que trevas, que perplexidade. Uma criança de 2 anos e meio. Senhor amado, pedimos perdão pela forma como estamos orando por essa família. Pedimos perdão por nos faltar alma para essa intercessão. Pedimos perdão pelo colapso que o país está experimentando no campo da solidariedade. Perdemos a alma, o amor tem se esfriado. Mas segundo tua imensa graça, misericórdia que não tem fim, nós pedimos a Ti, que apesar das imperfeições da nossa intercessão, que o Teu Espírito repouse sobre a família do soldado Amaral, sobre sua vida, ele que estava ao lado da filha no parquinho. Senhor, que eles sejam colocados no colo, que o Senhor levante profetas, pregadores, conselheiros, que Tua palavra venha, Senhor. Senhor, que ele tenha guardado o que eu acabei de lhe dizer, saudade sim, pena não, porque ela está agora nos braços daquele que a criou, porque Tua palavra diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu estejas presente nessa cerimônia fúnebre. Pedimos direção para o que temos que falar, direção para a forma de expressarmos a nossa indignação e combatermos, Senhor, o crime contra a vida. Nós pedimos a Ti direção, sabedoria, pedimos alma, pedimos que possamos participar dos sofrimentos de Cristo, tender o coração do Cristo, que quando viu Marta, Maria enlutada, chorou com elas. Não permita, Senhor, que desenvolvamos uma espécie de espiritualidade ou de conhecimento teológico, de cristianismo até mesmo, que nos impeçam, Senhor, de participar da vida emocional de Cristo. Dirija-nos, Senhor. Estanca esse fluxo de sangue, de dor, de morte no Rio de Janeiro. Meu Deus, quantas famílias destruídas, Senhor. O que é ver no porta-retrato a foto de uma criança de 2 anos que não poderá mais ser abraçada pelos seus pais? Deus amado, ouça a nossa oração. Tua palavra diz que o sangue de Abel, quando foi derramado, clamou e demandou do Senhor a manifestação da sua justiça. Não há mínima dúvida que o sangue da Sofia Lara está clamando também, Senhor. E que nós possamos ouvir este clamor e nos comportarmos, Senhor, como crentes que somos, como igreja de Jesus Cristo. E mais uma vez, Senhor, apresentamos a Ti a esperança, cuja realização tem sido adiada ano após ano. Que esta morte seja um divisor de águas na história da nossa cidade, Senhor. Que essa morte desperte a população e ajude-nos, Senhor, a tomar aquelas decisões que precisam ser tomadas para que não vivamos numa das cidades mais sanguinárias do mundo. E agora, Senhor, pedimos graça para a exposição das Sagradas Escrituras, que nesses dias confusos, de perplexidade entre as nações, dias em que a esperança fenece,
dias em que bilhões de pessoas se veem diante de decisões que são tomadas por uns poucos, Senhor, segundo o pecado que habita em seus corações. Senhor, que Tu nos ajudes a, em meio a tudo isso, reservarmos agora tempo para ouvirmos a Tua voz através da pregação da palavra, porque esse é o verdadeiro culto. Que Tu fales conosco, que o nosso coração seja estranhamente aquecido, que saiamos daqui Te amando mais e mais desejosos de viver para a honra e glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, ainda de pé, vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nesse meu penúltimo sermão, mês de janeiro, a partir de 1º de fevereiro, do primeiro domingo de fevereiro, nós voltaremos às exposições sobre o Evangelho de João, acreditando que assim a igreja já estará de volta do período de férias. Então hoje, nós vamos estar falando sobre 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Na verdade, eu gostaria de me dedicar apenas à frase inicial, mas vamos ler o versículo todo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Os irmãos podem ficar assentados. O capítulo 15 da carta aos Coríntios é apologético. Ele faz uma defesa racional do cristianismo, do ponto de vista da historicidade da ressurreição de Jesus. Por algum motivo, alguns membros da igreja de Corinto estavam disseminando uma heresia absolutamente descaracterizadora da mensagem do Evangelho. Estavam dizendo que simplesmente não há ressurreição dentre os mortos, que isso é demais para a mente humana, que não se pode esperar que os seres humanos acreditem numa coisa como essa. O apóstolo Paulo, indignado, se levanta para fazer uma defesa da doutrina, dizendo: se não há ressurreição dentre os mortos, então nós, pregadores, somos mentirosos, porque estamos asseverando que há ressurreição dentre os mortos, enquanto que Deus não faz promessa dessa natureza de modo algum nas Escrituras e nessa revelação que tem feito de si mesmo a nós através dos seus apóstolos. Se não há ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens, dos mais infelizes de todos os homens, porque essa fé demanda de nós tudo, essa fé pede que nós ofereçamos a nossa vida a Deus em sacrifício, que estejamos dispostos a dar a vida pelo semelhante. Que sentido tem viver o cristianismo se não há uma esperança de vida após a morte? Que sentido tem o meu próprio trabalho? Ele diz: olha, eu passei o inferno na cidade de Éfeso, sendo perseguido por feras. Tenho passado por naufrágios, apedrejamentos, torturas, prisões. Qual é o sentido disso tudo se todas as coisas terminam no túmulo? E mais do que isso, o apóstolo Paulo não fez apenas uma defesa doutrinária, com base em raciocínio lógico, que parte de um pressuposto subjetivo.
ele apresenta evidência. Ele diz a seguinte coisa: eu não estaria me dedicando ao trabalho missionário do mundo se não houvesse provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ele está dizendo o seguinte: vocês querem saber se houve ressurreição? Procurem esses irmãos, faça uma cariação. Foram 500 pessoas que viram de uma só vez Jesus Cristo ressurreto, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele faz essa defesa, se inclui na lista das testemunhas que tiveram um contato visual, literal, com Cristo ressurreto. E aí passa a falar em poucas linhas sobre sua própria vida. No verso 9 ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então havia dois fatos sobre sua vida passada que fugiram ao seu domínio, que ocorreram, de certa forma, à sua revelia, embora pelo menos um deles envolvesse a sua participação ativa. Em primeiro lugar, ele não mantivera contato com Cristo antes da sua morte e ressurreição. Ele não fez parte daquele grupo composto pelos 12 apóstolos originais que foram chamados pelo Senhor Jesus para serem testemunhas da sua ressurreição. Ele não fez parte desse grupo, ele não teve o privilégio de manter aquele convívio íntimo com Cristo durante 3 anos, que foi mantido por Pedro, por Tiago, por João, pelos demais apóstolos. Ele sabia que Deus havia decretado que não seria assim na vida dele. Isso era um fato. Segundo fato, que ele havia se dedicado com obstinação a uma causa inglória, fruto da ideia de que Jesus Cristo era um falso profeta e que havia fundado uma seita judaica. Por isso, ele se transformou em perseguidor da igreja. Então, estamos diante de um homem que tem uma biografia parecida com a sua e com a minha, sob vários aspectos. Em primeiro lugar, uma pessoa que não teve acesso a alguns privilégios da vida. No caso dele, não teve acesso à bênção de gozar da intimidade de Cristo durante aqueles 3 anos da encarnação, antes da ressurreição, antes da ascensão aos céus. Bom, eu também tenho uma série de fatos da minha história que correram à minha revelia. Até hoje, por exemplo, embora isso já seja assunto resolvido no meu espírito, em razão da minha teologia, eu penso nos 20 anos da minha vida, antes da minha conversão, que eu gastei no pecado, que eu vivi numa família de classe média baixa,
filho de um policial, vivia tomando susto. Estudei nas piores escolas. Toda a minha formação praticamente foi em escola pública. Cresci numa casa sem livros, sem biblioteca. Hoje, como um amante do conhecimento, como uma pessoa que abre mão de cinema, abre mão de teatro, de shopping center, de festas para ficar em casa trancado lendo, pelo fascínio por todos os campos de conhecimento. Não há um campo de conhecimento da vida que não me cause perplexidade, paixão e fome e sede de conhecimento. Como explicar 20 anos de inatividade intelectual? Aliás, pelo menos uma atividade intelectual se fez presente na minha vida, pelo menos durante uns 5 anos. Acredito que dos 15 em diante, dos 14 em diante, eu era leitor assíduo do Jornal dos Esportes. E mesmo assim, dedicado apenas à coluna que falava sobre o Botafogo, ignorando todo o resto. Me tornei, portanto, PhD em Botafogo. Se você me perguntar sobre a história do Botafogo, eu posso te responder. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse me dedicado a outros campos de conhecimento, tal como eu me dediquei ao meu glorioso Botafogo, o que teria sido da minha vida? E hoje eu me pego tendo que tapar buracos da minha formação intelectual, em razão dos 20 anos, sem professores que me estimulassem a pensar. Eu não me lembro de alguém ter se colocado do meu lado e dito o seguinte: lê essa obra, vamos discutir esse livro comigo. Eu me pego com 20 anos dedicado ao trinômio sexo, drogas e rock and roll, crendo que drogas nunca fizeram parte da minha vida, só no final por motivo recreativo, mesmo assim drogas leves. E lá estava Paulo dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. Não tive o privilégio de fazer parte daquele grupo original. Simplesmente Deus decretou: você não vai fazer parte dos 12. Em outro ponto da sua biografia, perdi muito tempo com fanatismo. Eu me tornei obcecado. Eu construí uma identidade a partir de um inimigo que eu criei. Aliás, tem pessoas que são assim. Há grupos inteiros no Brasil, inclusive dentro de igreja, que elegeram o inimigo, e que eles precisam do inimigo para se manterem juntos. Eles precisam do inimigo para formarem a sua identidade. Eles precisam de um inimigo para manterem a atenção do grupo, venderem seus livros, divulgarem os seus artigos, os seus vídeos e assim por diante. Muitas vezes cometendo a iniquidade de pegar um dado sobre a vida de uma pessoa e, a partir daquele dado, rotular essa mesma pessoa, como se tudo que você tivesse a dizer sobre ela é que ela é de direita, é que ela é de esquerda, que ela é neoliberal, que ela é liberal, que ela é marxista. Você se esquece dos gostos artísticos, você se esquece dos pontos de contato entre sua alma e a alma dessa mesma pessoa. Meu Deus, permitindo, em razão dessa visão do outro, do inimigo que eu construo, para criar a minha solidariedade de grupo, para formar minha identidade, quer dizer, que me faz, portanto, deixar de manter contato com algumas das pessoas mais fascinantes que existem, que divergem de mim num único ponto. Contudo, são amadas de Deus. Eu fico pensando num homem como John Wesley,
uma teologia muito diferente da teologia que eu professo. John Wesley nunca foi calvinista, ele não entendia o calvinismo, ele era arminiano. Mas como deixar de admirar esse homem? Como deixar de ter comunhão com os irmãos metodistas que creem em Cristo, com os quais eu tenho muito mais pontos de afinidade do que de discordância teológica. E muitas vezes é isso que acontece. Nós elegemos o inimigo. E ocorre de chegarmos num ponto da nossa vida, descobrirmos que compramos brigas desnecessárias, que gastamos a melhor parte da nossa vida num empreendimento inócuo, movidos não pelo desejo de edificar, mas pelo desejo de desconstruir o pensamento do outro. Eu me lembro, por exemplo, que um dos fatos da história mais impressionantes é quando a chamada cortina de ferro caiu, quando o muro de Berlim foi derrubado, quando os países da chamada cortina de ferro clamaram por democracia, por liberdade, por participarem da dinâmica da vida econômica das nações ocidentais. Houve generais, políticos na antiga União Soviética que se suicidaram, quando perceberam que todo o seu sonho leninista, todo o sonho da Revolução Russa, virou fumaça. E que não se revelou como aplicável à vida em sociedade. E o apóstolo Paulo, então, se dá conta de uma coisa como essa. Perdi grande parte da minha vida prendendo cristãos e chamando Jesus Cristo de falso profeta. Então, certamente, eu não preciso ser profeta para dizer que eu estou, nessa manhã, me dirigindo para pessoas que têm do que se envergonhar no seu passado. Pessoas que sentem que desperdiçaram seu tempo. Pessoas que, ao compararem sua vida com a vida de outras, percebem os privilégios dessa vida, dos quais não puderam usufruir. Os limites estabelecidos pelo extrato social do qual essas pessoas faziam parte. Esses dias eu estava no Jacarezinho, conversava com um voluntário nosso, que foi membro da facção criminosa Comando Vermelho, e que há 15 anos teve uma experiência de conversão numa Assembleia de Deus, e hoje é fiel servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava com ele, passando pelo Rio Jacaré, falei, já aconteceu de alguma vez você nadar no rio, como as crianças nadam lá no Mandela? Ele falou, não precisava, o rio vinha até a minha casa. O rio transbordava, inundava a favela do Jacarezinho, e ele manca de uma das pernas, porque cedo contraiu paralisia infantil. Nasceu e viveu a vida inteira na miséria, sem perspectiva de vida, numa área que, desde que ele se entende por gente, está sob domínio de facção. E aí você, tal como ele, olha para o seu passado e percebe que pessoas chegaram onde chegaram porque não tiveram acesso às oportunidades de vida que você teve. Bom, agora a maravilha é que nós encontramos na Bíblia essas conjunções adversativas que falam do amor de Deus, de um amor que não responde, algumas vezes, todas as nossas perguntas, mas que nos ajuda a nos reconciliarmos com o nosso passado.
e não permitirmos que o que fizemos ou deixamos de fazer nos impeça de viver uma vida bem-aventurada. Verso 10, olha que coisa linda. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Isso é lindo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. O que ele está querendo dizer com isso? Perdi muito do meu tempo. Não tive o privilégio de estar no Mar da Galileia, quando ele passou chamando seus discípulos. Vim a persegui-lo. Dediquei minha vida, ou parte da minha vida, a uma causa inútil. Num zelo irrefletido, servindo ao diabo, pensando que eu estava servindo a Deus. Contudo, eu me pego agora amando a Cristo. Percebo que há algo dentro de mim que, quando vaza, faz com que os que estão ao meu redor vivam melhor. Que há uma riqueza que me foi compartilhada. Passei a amar o que não amava. Oportunidades me foram criadas em vida, para glorificar o nome do meu Deus, para o exaltar, expandir o seu reino, e me percebendo como partícipe da sua obra na história. Pela graça de Deus, sou o que sou. Então é alguém que não permanecia, veja só, amarrado ao seu passado, que tomara a decisão de deixar o passado passar, que havia acrescentado, portanto, à sua biografia esse mais. Perdi o meu tempo, me dediquei à iniquidade, pequei contra o meu Deus, mas hoje eu me pego, vivendo uma espécie de vida, cuja origem eu só posso atribuir à decisão divina de me amar, de algo que foi derramado, que me foi concedido, que num ponto da minha vida mudou a minha história e me tornou nova criatura. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Como que essa graça transforma o pecador num santo? Como que essa graça transforma um inimigo de Cristo em alguém disposto a dar sua vida por Cristo? Como que essa graça nos faz reprocessar o nosso passado e transformando a nossa vida pregressa em elemento das nossas ações de graças, em razão do fato de esta vida pregressa, esta vida no pecado, revelar um período da minha relação com o meu Criador, no qual Ele me amava sem que eu tivesse consciência desse mesmo amor. Porque quando ele diz, pela graça eu sou o que sou, ele está falando de alguém que, enquanto ele encarcerava os filhos de Deus, enquanto ele insultava o Filho de Deus, enquanto ele praticava violação de direito, era amado pelo seu Deus. E objeto desse amor imerecido, que é o sentido da palavra graça no grego, amor por aqueles que não são dignos desse mesmo amor. É isso. Isso. Ainda agora uma pessoa com lágrimas, membro da nossa igreja, numa atitude de muita sinceridade, eu terminei a conversa dizendo, você não foi hipócrita. Ela disse para mim, pastor, eu tenho um conflito de consciência terrível com a nossa igreja.
Porque quando eu vejo o senhor falando sobre o preso, sobre direitos humanos, o que o senhor fala vai de encontro dos meus desejos, das minhas inclinações do meu coração, porque olha a sinceridade dessa pessoa. O meu desejo era colocar todos eles num container e jogar no mar. Pastor, eu não consigo gostar deles. Ao que eu me virei para ela e digo, nem eu, não gosto deles. Como é que eu vou gostar de assassinos? Como é que eu vou gostar de traficantes? Se eu digo para eles, vocês estão vendendo morte? Vocês estão destruindo famílias? Também não gosto. Mas eu tenho razão. Eu tenho a história dos povos, de como sociedades desenvolvidas resolveram seus problemas. Eu tenho um exemplo hoje da Holanda, que está fechando prisões. E que está fechando prisões, não porque tem um presidente no espírito de alguns políticos do nosso país, que estimula a polícia a matar, mas quando o policial é preso, não vai visitá-lo na prisão. Que quando o policial vai parar numa cadeira de rodas, não vai em sua casa procurar suprir suas necessidades básicas. Que quando ele é morto, não luta pelos direitos da família. Sinceramente, gente, paciência zero de lidar com essa hipocrisia. Sabe? Defende o policial, aí você monta uma manifestação, ninguém aparece. Defende um policial, e você diz, então vamos agora levantar dinheiro para comprar fralda geriátrica para o policial militar que levou um tiro numa favela e que não sai de casa hoje porque não tem dinheiro para comprar fralda geriátrica. Pergunta quem contribui. Quantos que aparecem para ajudar? Não gosto deles. Só peço que você, minha irmã, considere a seguinte coisa: que entre eles há pessoas que podem mudar de vida, que entre eles há pessoas que não praticaram crime algum, que entre eles há pessoas cuja vida não representa nenhuma ameaça à ordem pública, e que os grandes bandidos desse país não são presos, os homicidas. Nós vivemos num estado que mais de 90% dos assassinos não são presos, mais de 90% dos homicídios dolosos não têm a sua autoria elucidada. Ainda é o país em que a maioria dos bandidos do colarinho branco passam incólumes. Não tem seus crimes punidos. E aí eu fico a perguntar, se comparar a Odebrecht com algumas facções criminosas desse país, quem causou mais estrago na nossa nação? Quem causou? Pergunto a vocês. Odebrecht, cujos dirigentes, cujos diretores moravam aqui na Barra da Tijuca, frequentavam os restaurantes que alguns de nós frequentam, cujos filhos estão matriculados nas escolas dos nossos filhos, que se configuram, que se apresentam como pessoas normais, mas que trouxeram para o país esse caos com 12 milhões de desempregados, em razão desse conluio entre eles e um partido político que, em razão da sua perspectiva de poder, corrompeu e se deixou corromper. Pois bem, como que Deus pega uma pessoa nascida nesse país confuso, numa realidade caótica como essa, alguém que perdeu grande parte da sua vida na dedicação ao crime, embora não tivesse consciência disso, como que essa graça transforma essa pessoa em algo que a leva a ficar encantada consigo mesma, a ponto de dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou, e essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Em primeiro lugar, se você hoje pode dizer, pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus eu estou vivo, pela graça de Deus eu creio em Cristo, pela graça de Deus eu amo a Jesus, pela graça de Deus eu sirvo a Deus, pela graça de Deus eu tenho fome e sede de justiça, pela graça de Deus eu amo aquilo que eu nunca amei, pela graça de Deus hoje o pecado para mim é um peso, pela graça de Deus eu vivo uma vida de constante arrependimento, pela graça de Deus eu tenho novas ambições, pela graça de Deus eu tenho novos prazeres, pela graça de Deus ganhei uma alma sofisticada, ganhei uma alma que é capaz de se comover diante daquilo que comove os anjos. Como que isso acontece?
Isso é alguma coisa impressionante. Como que isso acontece? Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com sou o que sou pela graça. Em primeiro lugar, ele está querendo dizer com isso que ele havia sido eleito para esta salvação. Primeiro fato referente a essa graça. Quando ele diz, pela graça sou o que sou, ele está falando de um favor imerecido anterior à criação dos céus e da terra. De um amor que teve início antes da fundação do mundo. Que levou o Senhor Jesus Cristo a dizer, não rogo pelos do mundo, mas sim pelos que tu me destes, porque são teus. Por isso que o Senhor Jesus disse, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Por isso que no capítulo 1 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ao descrever a sua conversão, o faz nos seguintes termos, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprove revelar seu Filho em mim. Não me peça para explicar essa doutrina. Nenhum teólogo até hoje conseguiu responder uma pergunta basilar, que surge naturalmente quando você se depara com essa doutrina na Bíblia. Por que não salvou a todos? Não sei. O que me permite a Bíblia dizer, e não quis. Por que salvou a mim? Porque me amou. O que ele viu em mim que atraísse a sua misericórdia? Nada. Simplesmente, ele fixou os seus afetos em mim. Ninguém descreveu melhor a doutrina do que Santo Agostinho. Quando Agostinho diz a seguinte coisa, Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria. Quando Deus quer adoradores, ele decreta formá-los e pelo seu espírito, ele faz com que estes livremente se encantem pelo seu Deus. E tudo o que eu sei sobre essa doutrina é que quando você e eu estamos de joelhos, nós oramos, louvamos, adoramos a Deus como se acreditássemos nela. Porque todos nós atribuímos a nossa salvação, em todos os seus aspectos, à graça soberana de Deus. Quando estamos de joelhos, nós agradecemos por aqueles que pregaram a palavra de Deus para nós, nós agradecemos pelo Espírito Santo ter aberto o nosso entendimento, nós agradecemos pelo sacrifício de Cristo, nós agradecemos pela manutenção da nossa vida biológica, pelo fato do nosso coração não ter parado de bater antes do dia da nossa aceitação do Evangelho. Como alguém já disse, de joelhos, todos os crentes são calvinistas. Tem que acreditar nessas doutrinas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o caso de amor que Deus tem com você é muito antigo. E você não é sortudo, você é amado. Quando ele diz, sou o que sou pela graça, não há mínima dúvida que ele está falando de um amor que tem sua origem antes da criação do universo. Segundo lugar, respondendo à pergunta, o que ele quer dizer com, pela graça de Deus sou o que sou? Em segundo lugar, ele está falando da graça que regenera. Da graça que abre os nossos olhos, que destapa os nossos ouvidos. Da graça que tira o coração de pedra e em seu lugar põe um coração de carne. Da graça que nos faz sentir a doçura do mel. Da graça, portanto, que nos habilita a entender as Sagradas Escrituras. Isso é uma coisa impressionante, gente. Essa doutrina é chamada de regeneração. Importa-vos nascer de novo. Essa palavra, portanto, é dirigida a homens e mulheres que se encontram na mesma situação de Lázaro. Não é que estejam dormindo. Não é que estejam passando por um leve sono.
um leve torpor mental. Não, estão mortos nos seus delitos e pecados. E essa palavra se dirigiu a eles de uma forma eficaz. Lázaro, vem para fora. Esse é o ponto de um curso de teologia que o tempo fecha em sala de aula, em que alunos se revoltam, jogam livro na mesa, e alguns até saem do seminário teológico, se revoltam com o professor e tal, e eu vivi todas essas experiências em sala de aula. Até que um dia, eu percebi que antes de falar sobre a doutrina da regeneração, sobre a necessidade dela para a conversão, quer dizer, antes de falar sobre o fato de que a regeneração antecede a conversão, que primeiro você é regenerado, depois de você se converte, primeiro você ouve, Lázaro, vem para fora, depois você senta à mesa para ter comunhão com Cristo. Eu percebi, em sala de aula, lidando com alunos, que o melhor caminho seria falar sobre aquilo que é de mais fácil compreensão para todos, que é o que a Bíblia fala sobre a nossa escravidão ao pecado. Quando, por exemplo, o profeta Jeremias diz, por acaso pode o etíope mudar a cor de sua pele, ou o leopardo tirar as suas manchas? Assim, também poderias vós praticar o bem, estando acostumados a praticar o mal. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2, de 1 a 3 da carta aos Efésios, diz que nós éramos escravos de nós mesmos, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo as inclinações deste mundo, segundo os apetites da carne, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Quem aqui entre nós, quem no planeta é páreo para o poder da carne, para o poder do mundo, para o poder do diabo? Por isso que a Bíblia declara, primeiro você tem que ganhar vida, primeiro você tem que nascer de novo, primeiro você tem que ouvir um Lázaro vem para fora, e é isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando declara, pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus os meus olhos foram abertos, pela graça de Deus eu passei a sentir prazer numa mensagem que eu ignorava, e amar um Cristo a quem eu odiava. E quando você é regenerado, abre-se espaço na sua vida para o chamamento eficaz. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Como entender o fato que o sol que amolece a cera endurece o barro? Como entender o fato de que um ouve a pregação e dorme? Olha para o relógio, mais preocupado com o almoço daqui a 1 hora, do que em ouvir a palavra de Deus. Outros que até mesmo se revoltam e revelam um ódio pelo próprio Cristo, enquanto há daqueles que não conseguem se conter com a exposição das Sagradas Escrituras, dizendo que nunca ouviram nada de mais lindo, de mais belo na vida. Como explicar, e agora eu estou lendo esse autor, um filósofo como Bertrand Russell, que escreve um livro intitulado Por que não sou cristão? Enquanto você encontra um homem com 10 vezes mais cérebro do que ele, andando pelos campos da América colonial, aos prantos, e dizendo da sua comoção, a olhar para as nuvens, a olhar para os pássaros, a olhar para a natureza, porque tudo evocava Jesus Cristo, o seu nome, a sua graça. E o aí ser encontrado o adorando em espírito e verdade. E Jonathan Edwards diz, por conta desta condescendência mansa e gentil que eu encontro em Jesus Cristo. Muitos são chamados, mas nem poucos escolhidos. Enquanto eu prego aqui, Deus queira que não, mas é uma possibilidade. O óleo é derramado sobre a cabeça de uns, enquanto que outros têm mais interesse por economia, política, psicanálise, ou como investir na bolsa de valores, ou os 10 passos da sexualidade sadia, coisa do gênero.
o que levava o apóstolo Paulo a dizer, pela graça sou o que sou. Porque a minha conversão na estrada de Damasco foi soberana. Os céus se abriram. Eu estava me dirigindo para prender os cristãos. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tente explicar uma coisa como essa. É um chamado soberano, pelo nome, Saulo, Saulo. Qual é o motivo do seu ódio? Qual é o motivo da sua perseguição? Qual é o motivo da sua obstinação? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você resistir àquilo que fustiga a sua consciência. Então, quando ele declara, pela graça de Deus sou o que sou, ele estava dizendo, porque Deus me chamou eficazmente, porque as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz e o seguem. E não apenas isso, uma vez que você tenha sido chamado eficazmente, é levado à experiência de arrependimento e fé. É interessante que a Bíblia pede que nós nos arrependamos e creiamos, mas a Bíblia declara textualmente que o arrependimento é dom de Deus, e a fé, idem. Então, quando você é regenerado, você é habilitado, repito, usando as palavras de Jonathan Edwards, a sentir a doçura do mel. A mensagem é ouvida por você, e você vê a sua excelência. Por isso que nós choramos no culto. Por isso que muitas vezes, enquanto o pregador proclama a palavra, as lágrimas são derramadas, e muitas vezes pelo próprio pregador, porque nós passamos a ter contato com a nossa alma, com uma verdade dentro de nós que estava sobre escombros. Deus, a sua glória, seu amor por nós, e o nosso dever de viver para o seu louvor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, na carta aos Efésios, no capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é dom, é um presente. Eu posso fazer o trabalho apologético que for, eu posso dominar a filosofia clássica, a filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia pós-moderna, e refutar tudo que esses pensadores têm dito contra a fé cristã, contra a fé num Criador infinito pessoal. Contudo, o que vai levá-lo à experiência de entregar a vida a Jesus Cristo é um dom, é algo que Deus derrama, é algo que Deus concede, é uma libertação, é um coração novo que o homem recebe e que o habilita a confiar em Cristo. Quando você se arrepende dos seus pecados e crê, é justificado pela graça de Deus, é declarado justo, e Deus o trata como se você jamais tivesse pecado, e ao ser declarado justo pela graça de Deus, você é adotado na família de Deus, e passa a ter o status cósmico de filho amado do Deus eterno, todo-poderoso. E além de ser adotado na família de Deus, inicia-se em sua vida, no exato momento da conversão, um processo de santificação, um processo de embelezamento. Você se pega como vaso nas mãos do oleiro, e vê esse Deus moldando o seu caráter, esse Deus o transformando à imagem e semelhança de Jesus Cristo, fazendo, portanto, com que você se torne progressivamente objeto do amor complacente de Deus. É isso que eu falei para a nossa querida irmã aqui do lado de fora. Eu não gosto dos bandidos, e nem Deus gosta também do que eles fazem, mas esse Deus é irritantemente gracioso, e sua palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
E esse Deus é especialista em pegar trastes humanos e transformá-los em monumento da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder redentor. Louvado seja, exaltado seja o seu santo nome. E é esse poder que faz com que um homem como o apóstolo Paulo, a Bíblia não diz que ele praticou homicídio, talvez, uma coisa é certa, foi cúmplice da morte de Estevão, aplaudiu enquanto o santo Estevão era apedrejado. Alguém que todos nós gostaríamos de ver dentro do container, mas era eleito, amado, e Deus havia decretado que através da vida daquele praticante, pelo menos, de homicídio culposo, sua glória fosse revelada ao mundo. A ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Então ele santifica, e em meio ao processo de santificação, ele concede dons. De que maneira? Ele o perturba. Você passa a sonhar com algumas causas, você passa a ter anelo pela justiça, você passa a sonhar com a democracia, com a justiça na face da terra, com a expansão do reino de Cristo, com o bem-estar da igreja. E aí então ele o habilita a fazer aquilo que sua compaixão o move a realizar. Por isso que ele diz, pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus eu faço teologia, pela graça de Deus eu levanto os mortos, pela graça de Deus eu dou saúde para os paralíticos, pela graça de Deus eu planto igrejas, pela graça de Deus eu prego o evangelho, pela graça de Deus eu construo tendas, pela graça de Deus eu glorifico Jesus Cristo, pela graça de Deus, apesar de todo o meu passado de ignorância, hoje eu tenho algo a oferecer ao meu Criador. Ele me deu dons, Ele me deu armas, Ele me revestiu de força, Ele me habilitou para a batalha, e por onde eu passo eu tenho deixado rastro de salvação. Sim, pela graça de Deus eu sou o que sou, não sou o que gostaria de ser, lamento pelo que um dia fui, mas observo uma graça, uma unção, um poder, uma autoridade, um amor implacável que não se aparta da minha vida. Pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça é uma graça que concede o dom da perseverança. É incrível. Quando você é eleito e separado pela graça soberana, não tem tempo feio. Você chora, você escreve seus salmos de lamentação, você procura seus irmãos para falar das suas angústias. Ah, mas se Satanás se aproxima de você para dizer, e aí, está valendo a pena? Não é a melhor coisa você voltar para o Egito? O crente responde, se eu pudesse, eu não queria, e se eu quisesse, eu não podia. Se eu pudesse, não me apartaria dele, porque só em Jesus Cristo eu tenho palavras de vida eterna. Agora, se eu quisesse, eu não podia, porque Ele me predestinou, Ele decretou minha redenção, eu sou ovelha do rebanho de Jesus Cristo, o Pai me entregou ao Filho, o Filho disse, eu darei minha vida por este pecador eleito, e o Espírito Santo disse, eu habilitarei a este pecador eleito, a amar o Pai, amar o Filho, a viver para a glória do Criador. É o dom da perseverança, por isso que o apóstolo Paulo diz, em Filipenses capítulo 1, verso 4, aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu chegando em Niterói com o reverendo Antônio Elias, chegamos na praia de São Francisco, e tem um hotel que começou a ser construído na década de 70 em São Francisco, um hotel panorâmico, num lugar lindo, cartão postal de Niterói. Só que por algum motivo aquele hotel não foi concluído. Está lá em ruínas. Me lembro do reverendo dentro do carro comigo, eu dirigindo, ele do meu lado. Lá à altura dos seus 98 anos, por aí, apontando para o hotel, dizendo, está vendo, filho? Deus nunca faz isso com o crente, porque a obra que ele começa, ele termina.
A obra que ele começa, ele termina. Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque é uma graça irresistível. É uma graça soberana. Não é o desejo de querer fazer o bem, é o desejo de fazer o bem acompanhado da onipotência. Esse mesmo poder que sustenta a Via Láctea, que faz Saturno, Plutão, Júpiter bater em continência para o Deus Todo-Poderoso, esse mesmo poder é o que atua sobre a vida do eleito, que atuou sobre sua vida e por isso você está aqui. Pela graça de Deus, eu sou o que sou e não tinha como resistir a isso. E essa graça, por fim, nos introduz na glória. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, pôde dizer, verso 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nós não poderemos entrar na Nova Jerusalém com esse corpo, é o que ele está dizendo. Não há mínima chance. Eis que vos digo um mistério. Palavra tão querida dos nossos amados irmãos pentecostais. Por que é um mistério? Porque Sócrates, Platão e Aristóteles podem gastar 500 anos em reflexão, que não conhecerão essa verdade se ela não for revelada. A mente humana não está habilitada a acreditar numa coisa como essa, sem a revelação e sem a ação do Espírito. Eis que vos digo o mistério. Nem todos morreremos, dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tire isso da vida. O meu conselho é, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Estão entendendo o ponto? Nós não estamos aqui numa viagem religiosa. Isso aqui é questão de vida ou morte. É acreditar nisso ou a maior obra de filosofia, de certa forma, da história da humanidade. A náusea de Sartre. É náusea, ou a angst de Kierkegaard, é angústia, é náusea, é você caminhando celeremente a se separar de tudo que ama, para sempre, tombando no não ser, e toda essa história que vivemos, todos os nossos sonhos, todas as nossas lutas, virarem poeira. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Entenda uma coisa. Isso aqui não tem projeto político que dê conta. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Ok? Só na Nova Jerusalém que nós vamos poder fechar os hospitais. Parar de investir na indústria farmacêutica. Isso aqui não é a cidade dos homens, é a cidade de Deus. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. O que é o corpo corruptível? O que é o corpo corruptível? Posso confessar um pecado a vocês aqui? Por algum motivo eu tenho impressões da minha infância, da minha adolescência, que me marcaram para sempre e eu tento entender por que foi assim. Né? Essa semana eu vivi uma experiência incrível. Com 8 anos de idade, por aí, eu ouvi uma música indo para a praia de Itacoatiara com meu pai. Eu devo estar há uns 30, 40 anos procurando essa música. Tudo que eu me lembro é que eu subi a estrada do Viradouro, indo para Itacoatiara, e essa música tocou. Ficou tatuada na minha alma. Descobri a música semana passada. Pelo Apple Music. Incrível. Não, pelo YouTube. Depois fui para o Apple Music. E me lembro, com uns 17 anos, de eu ter me apaixonado pela atriz americana Candice Bergen. Paixão completa,
avassaladora quando eu vi o filme Soldier Blue. Quando é preciso ser homem. E esses dias eu fui no YouTube para saber se a impressão daquela beleza que marcou minha adolescência é capaz de resistir ao tempo. Gente, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é linda demais. É a perfeição, é a expressão do teu amor. É Eva e Adão dizendo, tu és parte de mim. Mas aí me dediquei à tarefa de ver a Candice Bergen ao longo do tempo. Irreconhecível. Ou o grande vocalista da banda Emerson, Lake and Palmer, quem é da minha geração conheceu o Emerson, Lake Palmer, talvez a maior banda de rock progressivo de toda a história. A banda de Lucky Man, C'est la Vie, entre outras canções mais, que marcaram muito o pessoal da minha época. Época que o Botafogo ganhava todos os títulos. O Greg Lake morreu esses dias de câncer. Para mim, o maior vocalista que já vi na história do rock. Impressionante a diferença do Greg Lake, tal como cantou nos últimos 20 anos, e o Greg Lake do início da década de 70. Eu olhava e falava o seguinte, meu Deus, parece que é o pai, sabe, quer dizer, cantando as canções do filho, mas não é a mesma pessoa, a voz mudou completamente, a entonação, não tem como. O Greg Lake da década de 70 é imbatível. Esse Greg Lake agora que está com mais de 60 anos, muito provavelmente não teria cativado meu coração pela beleza da sua voz. Quando o apóstolo Paulo fala, portanto, em corpo corruptível, está falando sobre isso. Corpo corruptível. Tudo passa. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, a voz não vai mudar. A beleza será eterna. E o que é mortal se revestir da imortalidade, fim da ansiedade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Agora, olha a apoteose. Olha a apoteose. Isso aqui, eu fico imaginando uma composição musical. Isso aqui é aquele final que arrebata. Que, sabe, parece que todas as notas, quer dizer, eram forçadas a convergir para esse ponto. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, porque o comportamento do crente é inteligente, porque o crente age a partir da sua teologia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, por haver ressurreição, o nosso trabalho, o vosso trabalho, não é vão. Permita-me concluir dizendo a seguinte coisa. Eu me propus nesse sermão a responder a seguinte pergunta: o que o apóstolo Paulo quer dizer quando declara, mas pela graça de Deus eu sou o que sou? Eu disse para vocês, portanto, que com isso ele estava falando desse favor imerecido, que sempre esteve sobre sua vida, esse amor pelos que não são dignos do amor de Deus. E eu lhes disse que este amor tem as seguintes características: é um amor que predestina, é um amor que regenera, é um amor que nos chama eficazmente, é um amor que produz arrependimento e fé, é um amor que justifica, é um amor que adota, é um amor que santifica, é um amor que concede dons, é um amor que nos faz perseverar nas batalhas,
E não perder a salvação é um amor que nos introduz na glória. Em suma, Deus decretou amá-lo, embora você não merecesse. O que nos resta fazer? 3 aplicações práticas. Número 1, nos darmos conta de quem nós somos. Não é só os erros, sua história não é só os equívocos que você cometeu. Não é só as oportunidades que foram desperdiçadas. Não é só a infância que você passou em escola pública. Até hoje eu tenho na minha narina a lembrança, a memória do cheiro do angu. Do angu. Como competir com os garotos americanos que estudavam em Boston, que estudavam em Chicago e Nova York. Eu em Niterói, no colégio Guilherme Briggs, depois de ter passado pelo Baltazar Bernardino e terminado no Joaquim Távora. Não aprendi nada. Nada. Mas eu não sou apenas esse passado, eu não sou apenas 20 anos gastos no pecado, e talvez mais 5 que minha mente demorou para engrenar. Eu me lembro que no seminário, na primeira semana de prova, eu tive uma espécie de paralisia, de tanto estudar. Depois de tantos anos sem estudar, eu fiquei petrificado na cama. Me lembro até hoje, como se um raio tivesse atingido minha cabeça, o meu braço por sobre o meu olho, e eu não conseguia mexer uma parte do meu corpo. Exausto por causa da chamada semana de prova, todas as provas numa mesma semana. E eu 20 e tantos anos sem estudar. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele me salvou, Ele me batizou com o Espírito Santo. Sabe, não me tornei um erudito, mas eu tenho um fogo pentecostal dentro de mim, sabe, uma coisa que me eletriza, que me faz lidar com esse livro. Olha, não sou bom no campo do conhecimento, mas eu sei amar. Que é o que você pode dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então que você tome consciência daquilo que você veio a ser, um milagre. Ele manteve sua vida biológica. Ele abriu seu entendimento, não importa o que você tenha sido, o importante é que hoje você é de Jesus. Você é a habitação do Espírito, aquele cântico que nós cantávamos 30 anos atrás aqui no Brasil. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, isso é um fato. Segundo lugar, nos darmos conta do perdão. A mim, o menor de todos os apóstolos, persegui a igreja de Deus, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas fui objeto de um amor todo-poderoso, de uma graça irresistível que me alcançou, me salvou, me redimiu. E por fim, a aplicação talvez mais importante de todas, é nos darmos conta da resposta que nós devemos dar à revelação dessa graça. Quando ele diz assim, olha lá, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Eu não desperdicei a oportunidade que Deus me deu de amá-lo e servi-lo. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, eu recuperei o tempo perdido. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, que não me abandona, que me dá unção, me dá autoridade, me dá poder, me faz sonhar, e me faz, dentro do meu campo de atuação, agir eficazmente. Eu não vou entrar para a história da igreja, por ter trazido para o mundo uma grande dogmática, como Calvino, como Bavinck, como Turrentino, entre outros. Não vou entrar já perdi a esperança de uma coisa como essa. Não vou ser lido como C.S. Lewis foi lido. Sou Antônio Carlos. Pela graça sou o que sou, e dentro do meu campo de ação,
sabe, vou procurar fazer um estrago no inferno, muito bem feito, muito bem intencionado, e viver com paixão cada segundo da minha vida, e celebrando o que eu vim a me tornar pela graça divina, embora não entenda muito do meu passado, e que você faça então o mesmo caminho, no mesmo espírito, e que você possa dizer, pela graça de Deus sou o que sou, e em retribuição, em adoração, em espírito de gratidão, eu devolvo a Ele esse amor imerecido, através de serviço apaixonado, extenuante, para a glória do seu nome, a fim de que através de mim, muitos sejam alcançados por esta mesma graça. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Uma coisa impressionante é como que as pregações, elas nascem de experiências durante a semana do pregador com a Bíblia. Então, ontem à noite, eu fui acometido por uma grande convicção de pecado, de um grande desejo de me transformar numa pessoa melhor, em alguns pontos muito claros da minha vida. Quando me lembrei dessa passagem, o Espírito Santo me levou a colocar os olhos nela. Eu me lembrei que, enquanto eu vivia aqueles mesmos pecados, Deus ouvia as minhas orações, me usava em pregações, realizava os meus sonhos. Falei, meu Deus, como explicar a minha utilidade pública, sendo eu a pessoa que eu sou? Ouvi o Espírito Santo sussurrando no ouvido, mas pela graça de Deus, você é o que é. E é o seu caso. Pela graça divina, você está aqui hoje, porque Ele decidiu não levar em consideração seus pecados, e o redimir, e o preparar para, através da sua vida, Ele se revelar à humanidade. Seja através do seu ministério dentro da igreja, fora da igreja, na sua atividade profissional, mas você se transformar em sal da terra e luz do mundo. Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos reconciliarmos com a nossa história, com o nosso passado. Senhor, eu sei que isso é um chavão, mas nós não queremos mais, Senhor, deixar de viver o presente por conta das oportunidades desperdiçadas no passado, e muito menos por força da ansiedade, em razão do que tememos que nos aconteça no amanhã. O que nós queremos é viver intensamente o dia que se chama hoje, com a plena consciência do perdão dos pecados, das nossas potencialidades, Senhor. Ó Deus amado, e na mesma força dessa graça que nos alcançou, trabalharmos duro, Senhor, para que através das nossas vidas o Teu nome seja glorificado. Por isso eu peço a Ti agora, Senhor, dá sonhos para todos os que aqui se encontram, sonhos, Senhor amado, de expandir o Seu reino, sonho de se envolverem com a obra missionária, sonho, Deus amado, de trazer os valores do Teu reino para a sociedade, Senhor, sonho de lerem e de estudarem, e de, ó Deus, orientarem o pequenino, aquele que não dá conta da sua própria vida, que precisa de entendimento, sonho, ó Deus amado, proporcional àquilo que Tu podes fazer através da vida de um pecador como nós, porque nós sabemos que Tu não estás, é outro chavão, mas é verdade, Tu não estás em busca de grandes talentos, mas de pessoas que se coloquem em Suas mãos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, portanto, ajuda-nos a celebrarmos a nossa vida hoje, aquilo que viemos a ser pela Sua graça. Deus de toda graça, ajuda a termos consciência de que recebemos um armamento, que o Senhor nos capacitou, Senhor, para que na nossa esfera de atuação, o Teu reino avance, pessoas tenham a vida transformada, a Tua vontade seja feita na face da terra. Essa é a oração, Senhor, que nós fazemos, em nome de Jesus,
em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podem ficar sentados. Vamos lá? Tá certo. Pastor Aloysio está dizendo aqui que são mais de 1.000 pessoas assistindo o culto pela internet. Início, estamos no 3º culto com transmissão online. Eu tenho para mim que no Templo Novo, em questão de 2 anos, nós vamos estar alcançando milhões de pessoas no Brasil, que esse culto vai ser um dos mais concorridos da nossa pátria, em nome de Jesus. Que Deus vai derramar do seu fogo pentecostal aqui no nosso